É outro negócio, né, doutora? Uma coisa é ter que informar realmente tudo que reza o acordo, o contrato entre as partes. Porque muitas vezes o comprador tem até muita paciência, ele é capaz de esperar se ele for informado. Mas além disso, é preciso ver o que o contrato estabelece. Quer dizer, se pode, por exemplo, atrasar 2 anos a entrega do imóvel? Exatamente. Como a gente viu, não é nada razoável um atraso de 2 anos, né? A gente não pode conceber, até porque se essa pessoa deixasse de pagar por 2 anos esse imóvel, né? Então é importante que se diga. Ela seria punida. Exatamente. Tá? Provavelmente já teria até perdido essa condição de não poderia nem continuar mais nesse contrato. Então é importante que se diga que os consumidores eles têm os direitos deles preservados no contrato, que tem que ser cumprido, aquele contrato que foi oferecido tem que ser cumprido da forma como está, os prazos, principalmente, já que a matéria mostra muito isso, e a gente percebe na Defensoria Pública um aumento de reclamações nesse sentido, principalmente de atrasos, e assim, não são atrasos razoáveis, são atrasos que chegam aí até 2 anos. Então a gente percebe que o consumidor ele tem sim direito a ser ressarcido, nesse caso, por todos os danos que esse atraso lhe causou. Danos de ordem material, já que nesse caso, por exemplo, ela está pagando aluguel. Então é um exemplo típico que as pessoas continuam pagando financiamento, mais o aluguel, além de todos os aborrecimentos, que aí incluem assim os danos morais, porque não é plausível que uma construtora, uma incorporadora faça num contrato o prazo de entrega e não o cumpra. Esse é o problema que a gente vê hoje basicamente na Defensoria Pública. Seu Emílio, a gente sabe que o ano passado houve muita queixa das construtoras, nesse que ficou conhecido como o pior ano da história para as construtoras, as ações das empresas do setor caíram muito na bolsa, o nível de endividamento foi muito alto, mas atualmente qual é a justificativa das construtoras, das empreiteiras, para não entregarem os imóveis a tempo? Olha, não há justificativa para a gente atrasar 2 anos, né? Isso realmente é um atraso inadmissível. Agora, tudo isso vem do passado, né? Teve um boom imobiliário e nem as construtoras incorporadoras estavam preparadas e nem o pessoal envolvido. Quando eu digo o pessoal envolvido, vem elevador, os órgãos municipais, estaduais que fornecem as licenças e tudo mais. Não tenho dúvida que deveria ter sido pensado em tudo isso. E principalmente, eu repito, eu também concordo que o comprador, o consumidor, tem que ser muito bem atendido e analisado todos os seus problemas e encaminhado a solução. Agora, o Secov assinou um TAC com o Ministério Público de São Paulo, com 5 procuradores, encaminhando e mostrando como que essa relação deve ser procedida. E ela deve ser extremamente equilibrada. Eu diria para os compradores pensarem e analisarem as construtoras, as incorporadoras, antes de comprar. Analisar a situação delas e, mais uma vez eu repito, o setor é extremamente produtivo e sério, tá? Doutora Larissa, eu queria saber o passo a passo para ajudar o comprador. Como a justiça pode ajudar o proprietário que precisou reprogramar toda a vida, porque a entrega do imóvel atrasou e ainda precisou continuar pagando aluguel por causa desse atraso? E se as chaves não forem entregues no prazo estipulado, o negócio pode ser desfeito? Os compradores podem desistir do imóvel e tentar reaver-se na justiça o dinheiro investido? Com certeza. Os consumidores, uma vez havido inadimplemento contratual, seja amor ou inadimplemento completo, ou seja, se o consumidor entender que aquele negócio não mais atende às suas necessidades, se as chaves não forem entregues ou se o prazo estipulado não foi cumprido, cabe sim, judicialmente, a rescisão desse contrato com a devolução de tudo que ele pagou, inclusive monetariamente corrigido. O consumidor não pode pagar a conta de talvez uma falha, uma desorganização de empresas, repito, existem empresas muito sérias, comprometidas, é um mercado que realmente, no primeiro momento, pode ser muito atrativo, com preços bons para os consumidores, mas assim, o consumidor não pode pagar a conta de uma desorganização, de uma falha, a responsabilidade das incorporadoras, das construtoras deve ser cumprida, o imóvel deve ser entregue no prazo contratado e o consumidor tem sim o direito a ver de ter desfeito esse negócio com a rescisão do contrato e a devolução de tudo que foi pago, além, sem prejuízo dos danos morais e materiais que ele teve que arcar. Doutor Emílio, sob a ótica dos construtores, dos incorporadores, o senhor diria que já se tem hoje uma legislação satisfatória? Porque não é preciso uma autorregulação
Porque senão se diz o seguinte, você deve procurar bem a construtora, você deve se informar sobre ela, como se fosse uma relação apenas bilateral. E ela não é. Ela é uma relação de credibilidade entre as partes. Quer dizer, não é preciso também que o setor depure, retire aquelas construtoras do mercado, ou as puna, ou avise que aquelas construtoras não são idôneas, em compensação outras são muito sérias. Senão fica só na mão do consumidor fazer essa... Fica mais frágil a ação Davi e Golias. Sem dúvida essas construtoras, elas incorporadoras vão sair do mercado naturalmente, né? Isso aí acontece em qualquer restaurante, qualquer farmácia que não proceda direito, naturalmente os consumidores não voltam e ela vai sair do mercado. Já existe um trabalho junto com o Ministério Público e nós temos um TAC aqui regulamentando tudo isso. Mas eu diria o seguinte, se formos entrar na parte jurídica, ela tem que ser equilibrada esse relacionamento entre o consumidor. Mas mais do que isso, né, do ponto de vista moral, o consumidor deve ser atendido, analisado, todo o que foi acontecido, os problemas causados e encaminhado uma solução. Isso não tem dúvida, independente de estar escrito ou não estar escrito no contrato, tá? Essa é a informação, é a orientação que a gente dá.